Quem se manifestou também foi Marco Aurélio Mello, que disse o seguinte, que a operação contra o Bolsonaro e aliados foi extremada. O ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello, criticou a atuação da Corte na operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro e aliados. Ele avalia que a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi extremada. Silvio, diante de toda essa história, né, a gente viu também, inclusive, uma divulgação assim enorme de uma convocação do Bolsonaro, né, para o dia 25 de fevereiro, lá na Paulista. Acontece, outras fontes também diziam assim, que o entorno dele diz que ele já sabe que ele vai ser preso de qualquer forma. Eu não sei exatamente o intuito dessa convocação. A gente também fica apreensivo, né? Não sabe se as pessoas ainda vão ou não vão participar disso. Mas a gente está falando em disfarçatez, né? Dessas figuras no carnaval. Me parece não, desde o começo a gente está vendo aí um enorme teatro. Se a condução, estou falando isso baseado aqui na declaração do Marco Aurélio, desde o começo é tão forçoso, não é? Eles falseiam todos os andamentos, todos os passos, realmente tentando impor uma narrativa. Mas isso em si já é essa falta de provas que ele menciona aqui, não é? Você precisar forçar inquéritos, fugir da maneira comum de se conduzir, da maneira, na verdade, ordeira de se conduzir tudo isso. É isso que fica mais evidente ainda, né? Olha, tudo é uma bagunça, né? É carnaval. É carnaval. Entendeu? Por isso que eu falei assim, o negócio foi tudo carnavalizado. Por que você vai fazer carnaval? Entendeu? Então, por exemplo, qual que é a estrutura assim, discursiva de um inquérito ou de um julgamento? O que é um inquérito? Inquérito é uma série de teses, hipóteses que são levantadas pela autoridade que está fazendo o inquérito, ou pela polícia ou pelo Ministério Público. Então, polícia ou Ministério Público. Faz uma série Já de parte hipóteses daí. E põe lá alguns indícios ou provas colhidas que dão substância para aquela hipótese, certo? E aí é feita a acusação, né? E o Ministério Público vai trabalhar na acusação exatamente da mesma maneira. Ele vai levantar uma hipótese e vai argumentar a favor daquela hipótese, usando uma série de provas, indícios, fotos, documentos, gravações, etc, etc. A defesa, o que a defesa vai fazer? O advogado, ele vai lá e vai tentar derrubar aquela hipótese, mostrar que aquela hipótese, ou ela é falsa, ou ela é falha de alguma maneira, ou as provas que sustentam aquela hipótese são viciadas por esse motivo, etc. Vai tentar. E o juiz, o que ele faz? Ele é o cara que pega as hipóteses, pega as provas, compara e fala, não, tudo bem, essa tese aqui é verdadeira, essa tese não é verdadeira, certo? Esse é o papel do juiz. Tem a competência para isso, né? Qual que é o problema? Quando você lê o despacho do Alexandre de Moraes, e nós escrevemos uma matéria, aliás, muito boa, do Johnny, analisando cada uma das acusações que pesam contra o Bolsonaro naquele despacho do Alexandre, o Alexandre está fazendo uma série de teses. Não estou falando do ponto de vista do direito, não. Estou falando do ponto de vista discursivo. Ele está levantando uma série de hipóteses. Ele está falando, ele fez isso em conluio com não sei quem, né? E fez a organização criminosa. Mas a organização criminosa é a conclusão de um julgamento. Porque ela é a hipótese que está sendo levantada. Ele não é premissa de nada. Então, assim, o próprio sujeito que vai ter que vão assim, decidir quem argumentou melhor, se é acusação ou defesa, está argumentando em favor da acusação. Por quê? Óbvio, porque ele que está fazendo o inquérito. Né? Então, esse já é o começa problema. daí. Então, esse é o problema dos inquéritos conduzidos por quem é capaz de julgar. Porque, bom, o inquérito é a defesa de uma hipótese. O sujeito não vai julgar contra aquilo que ele mesmo está propondo. Né? O sujeito não vai julgar contra a hipótese que ele próprio levantou, né? A menos que ele seja, assim, um exemplo de honestidade intelectual. Mas se fosse o caso, o inquérito estaria na mão de outras pessoas. Então a palhaçada está toda aí. O Marco Aurélio, que nem de longe foi o meu ministro favorito, né? Isso está muito certo. Aliás, o Marco Aurélio esperou sair do STF para ser um sujeito assim que usa o bom senso. Então. Né? O que será que eu prendia lá, né, Gi? E o que ele está dizendo? Ele falou assim, esses monte de acusação, são tudo estapafúrdia, ele certamente leu o documento, viu que não tem base legal nenhuma, e no final das contas ele fala, o que acontece? Isso aí só põe mais pressão em cima do STF, só macula ainda mais a imagem da instituição que já está acabada, e precipita o país no caos. Ele fala, e não é possível que todo mundo, ele fala, ninguém ali prestasse, né? Porque ele fala assim, isso está na base da acusação. E ele fala, como juiz eu não posso partir de uma premissa dessa. Né? Eu preciso ser convencido de que isso aconteceu.
né? E o Alexandre de Moraes ele já está partindo do convencimento Uhum. de que isso aconteceu. Né? E agora ele está só buscando as provas que sustentem a sua convicção. Então, é óbvio que isso não é julgamento. Né? Isso é perseguição pura e simples. E nesse bololô vale tudo, né? Figurinha de WhatsApp, print, qualquer ligação sem resposta, o que quiser para tentar corroborar com isso, né? Sim, pois é. Tá Por sendo exemplo, enfiado o lá. Johnny pega lá, por exemplo, tem a acusação. A acusação houve atos preparatórios para um golpe. Então isso é crime. Bom, primeiro que o Código Penal diz que atos preparatórios sem a iniciativa não é crime. Você pode, né, ter a intenção de cometer um monte de coisa, pode querer assaltar um banco, você pode ligar, Ana, para o seu primo e falar, vamos assaltar um banco. Uhum. Né? Ir lá, tirar foto do banco, sentar, ficar a noite inteira conversando como é que vai ser assaltar o banco, o que vocês vão fazer com o dinheiro do banco, filmar a conversa de vocês sobre a intenção. Mas assim, bom, você não tem nenhum uma arma, você não tem nem uma máscara de esqui para pôr na cara. Quer dizer, quais são as condições objetivas de vocês assaltarem um banco? Nenhuma. Né? E vocês nunca passaram desse negócio, dessa conversa. Uhum. Né? Nada se concretizou. Não. Então, né, não foram atrás de comprar uma arma para cometer o crime. Não fizeram nada. Então, bom, isso aí você pode estar no âmbito das intenções, mas certamente, né, não houve atos preparatórios. E o que estão acusando o Bolsonaro é justamente isso. Não, mas aí quando você vai ver, o que eles colocam como indício é justamente o contrário. Porque o que é o indício? Está lá o Cid falando, reclamando com todo mundo que o Bolsonaro não quer assinar o tal do negócio, da minuta, o ato institucional, né, que colocaria as Forças Armadas na rua, anularia a eleição, etc. Né, a tal da minuta do golpe, o decreto. Né. E aí, bom, a grande prova de que há atos preparatórios. Aparece o coitado do general Teófilo. Né, olha, eu não gosto, vocês sabem que eu não gosto de militar, mas o general Teófilo, né, acho que é Teófilo, se não me engano, ele aparece numa conversa do Cid, né, dizendo assim, mas é o Cid falando dele, não, o Teófilo concordou em fazer parte do esquema. Né? Ele vai aderir, né, e acatar as ordens do presidente da República, desde que o Bolsonaro assine. Ou seja, estão no âmbito das intenções. E o que o Bolsonaro faz? Não assina nada. Então, sim, simplesmente, pessoal, se você for assaltar o banco, me chama que eu vou. Essa é a conversa. Daí você fala assim, não, mas eu não vou assaltar o banco. Então não vou. É isso, e é isso que está na conversa do Cid. Eles usam isso como indício, não é de que houve preparação para o golpe. Quando você olha tudo que aconteceu, né, e baseado nos próprios documentos fornecidos pela Polícia Federal, no despacho do Alexandre de Moraes, o que você conclui? Não, que eles conversaram e o presidente da República achou melhor não. Né? E o pior, ele já descartou a tal da minuta golpista, que ele não queria assinar, antes mesmo dela ficar pronta. Isso que você conclui da conversa gravada lá, da conversa que foi pega do Mauro Cid. Antes mesmo do Bolsonaro saber da minuta e tal, a minuta ficar pronta, ele já falou, não, deixa isso aí pra lá. Aí tem a tal da gravação com os ministros em que eles estão discutindo o golpe. Tá? Bom, a gravação é de antes da eleição. A fala mais destrambelhada que tem lá do general Heleno falando que eles têm que fazer alguma coisa antes da eleição, porque depois não vai adiantar nada. Eles não fizeram nada antes da eleição. Nem depois. E, de fato, nada aconteceu. Tudo seguiu o seu rumo normal. O Bolsonaro disputou a eleição com o Lula, ele perdeu a eleição do Lula, passou o governo para o Lula, e o Lula hoje é presidente. A única coisa que teve foi uma quebradeira de vidraças em Brasília no dia 8 de janeiro. E nada mais aconteceu. Né? Aí o Bolsonaro precisa das tropas para dar o golpe. Não. O que o Bolsonaro fez ainda em novembro? Ele foi lá e nomeou para o comando das armas, comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, generais indicados pelo Lula. Ele falou, tá bom, Lula, quem quer que você quer que põe lá? Esse. Então tá bom, vou pôr. Então, generais de confiança do Lula, ou da equipe do Lula. Então, como que esses caras vão dar um golpe com o Jair Bolsonaro? Mas o Braga Neto falou. Olha, o Braga Neto falou um monte de merda. De fato, ele e o Heleno. E eu acho que eles, de fato, têm que pagar por algo, mas não é nada que está nesse inquérito. Né?
Porque eles manipularam as pessoas e colocaram as pessoas na frente dos quartéis sabendo que nada ia acontecer. Não porque eles queriam dar um golpe. Não, isso é simplesmente estelionato. É porque eles queriam que as pessoas ficassem ali para o exército chegar no governo e falar assim, eu posso tirar as pessoas dali e acabar com esse clima de guerra civil que está se implantando no país. Desde que o Lula aceite o meu ministro da Defesa, né, me dê a ABIN, me dê o GSI, né, não destrua o GSI, né, e me dê aí uns avião, umas botinas novas, uns fuzil, uns negócios aí, um plano de carreira melhorzinho, esse negócio que o exército quer. Foi só para isso. O Heleno e o Braga Neto fizeram exatamente isso. Colocaram essas pessoas lá, quer dizer, são uma das pessoas que ajudaram, né? Colocar o povo lá na frente dos quartéis, só para pressionar o governo Lula em troca de se vender como solução para conseguir um monte de benefícios dentro do governo do Lula. Só para isso e mais nada. Mas todas as outras teorias são completamente estapafúrdias. Isso aqui é navalha de Ockham. A hipótese mais simples é a mais verdadeira. E a mais simples é essa. Né? Então, assim, eles têm que pagar por isso, por ter enganado o povo. Não por ter tentado dar o golpe que eles nunca acreditaram que seria possível. Porque quantas tropas comandam o general Braga Neto e o general Heleno? Nenhuma. Mesmo o Teófilo, né, que ele é o comandante da Força Terrestre, né, da execução, preparação e operação, o comando da Força Terrestre não comanda nenhuma tropa. Quem comanda a tropa são os comandos regionais, eles que têm tropa. Tropa, batalhão, pelotão, esse nome todo. Unidades militares. Né? O comando da Força Terrestre é um cargo burocrático de gestão, mas quem comanda é o comando do Sul, o comando do Centro-Oeste, o comando da Amazônia. Esses caras, sim, têm tropas. Né? O Teófilo não tem nenhuma tropa sob o seu comando. Então, assim, bom, ele vai aderir, tudo bem, se aderiu. E aí, quem que vai chamar? Ninguém, ele não tem nenhum quartel para chamar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar num jipe e vai sozinho para Brasília, tirar o Lula de lá? Não. Né? Então, assim, nunca teve nada. Então, assim, essa é a fragilidade da coisa toda. E o pior, né? O Bolsonaro tem uma parte do vídeo lá da reunião que ele fala, não, eu não estou falando que é para o exército ir para a rua, metralhar as pessoas, pôr jipe, fazer isso. Não é isso que eu estou falando, Paulo Sérgio, né, que era o ministro da Defesa na época. Não é disso que eu estou falando, ou seja, não estou falando de golpe armado, estou falando de entrar com uma ação jurídica contestando o resultado das eleições, né, isso em julho, antes da eleição, se não mudar o esquema de transparência, as urnas serem auditáveis, etc, etc. Ou seja, com as informações que o Bolsonaro tinha à época, ele estava preocupado com a lisura das eleições. Ele diz, né, o problema não é perder a eleição, é perder a democracia na eleição, né? A preocupação dele era perder a democracia. Exatamente. Exatamente. A preocupação dele é com a fraude das eleições. Né? Tanto que ele fala, nesse mesmo vídeo, todo mundo sabe que eu vou perder, e vai ser 51-49. Ele já sabia. Ele falava, o problema é a gente perder a democracia. E nada foi feito para impedir as eleições. Né? Ou não teve nenhuma ação para contestar a participação do Lula. Não teve nada. Então, assim, é lógico que é tudo... É forçoso demais. Exatamente, é tudo forçado.